Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Abraão. Eu queria falar aqui com o doutor. O doutor falou uma coisa interessante. Eu trabalhei numa escola que é o Magíster, e que eu digo o seguinte, lá eu fui professor, mas eu fui principalmente aluno da Dona Teresa, porque ela nos incentivava a trabalhar com livros. E como eu sou quase um leitor compulsivo, eu trabalhava a minha disciplina dentro de livros. Não me interessava se ele era um livro tecnológico, porque eu sou da área de física e de matemática. E esse livro não necessariamente era dessa área. Mas eu buscava um argumento lá dentro e fazia a leitura do livro com os meninos. Esse é o programa pedagógico. Que é o programa pedagógico. Exatamente isso. Né? Matemática tem que fazer usando exatamente para fazer essa associação. Né? Uhum. Então, como a criança está imbuída da aventura, ela aprende matemática. Como ela está imbuída, ela aprende física. Aprende física. E o professor tem que ter esse jogo de cintura para poder captar a física dentro daquilo ali, né? Mas é fácil. E eles às vezes apresentavam trabalhos para nós, por exemplo, eu requisitava às vezes que eles fizessem um trabalho. Esse trabalho, na época não tinha vídeo, né? Mas tinha assim, teatros e tinha algumas coisas filmadas que eles conseguiam fazer, e eles traziam os pais para assistir, obviamente. E quando os pais assistiam, se tornavam leitores daquela literatura. Isso. Por quê? Porque queriam saber o que os filhos estavam lendo. Então, o convite seria, se os filhos não podem convidar os pais a ler, né? Seria uma forma da escola fazer essa inserção. Mas esse efeito multiplicador, eu vi nesses projetos. Porque, por exemplo, no final do programa pedagógico, 2 meses depois, que eles trabalharam com todas as áreas, aí tem um encontro com o autor, aí vão os pais estão entusiasmados, eles viram os filhos durante 2 meses estudar em cima daquela obra. Então os pais vão, os pais querem conhecer o autor também. O autor passa a ser uma atração a mais, né, para incentivar as crianças no projeto pedagógico. Né? É muito interessante. O doutor Mauro Cruz e a Margarete falaram sobre projetos, né, infantis, né, pedagógicos, mas eu não vejo divulgação disso. Né? A gente tem uma exceção aqui que é uma mesa de debate falando sobre literatura, mas isso é difícil na mídia, né, ter essa divulgação. Eu queria fazer uma pergunta para a Margarete também, para o doutor Mauro Cruz. Esses projetos, como são divulgados para a população, esses projetos? Ou são coisas feitas de forma isolada, de forma pequena, para um pequeno número de privilegiados? A divulgação dos projetos da biblioteca são feitos pela Funalfa, sim, são bem divulgados na página da prefeitura, e aí vai o release para todas as mídias, e sempre tem uma matéria, um comentário, tem sim uma divulgação relativa. Esses da biblioteca, sim, são bem divulgados. Mas os que acontecem nas escolas, geralmente a divulgação é muito local, né? É muito ali no bairro, pelas próprias crianças. Mas eu torno a repetir, acontece sim, em todas as escolas. E muitas professoras não conseguem, às vezes, registrar isso, né? E as escolas não conseguem mostrar isso. Por isso é tão importante ter momentos e projetos num âmbito maior, em âmbito de secretarias, por exemplo, mostrando, o professor também faz arte, que projeta a Secretaria de Educação, então você vê projetos em que leva a mostrar isso. Uma festa literária mostra os projetos das escolas, né? Aconteceu em Juiz de Fora com o Festley, acontece na Fliminas, em Rio Novo, que vai acontecer esse ano de novo. Então você vê as escolas mostrando o que faz. E isso também atrai os pais também vão participar. Quando eu faço o projeto Caçada ao Saci pela biblioteca e dou materialidade ao texto escrito, que na verdade é isso que acontece nessa contação de história, os pais participam. E eles curtem mais que as crianças, às vezes. Você vê aquela empolgação, sabe? É muito legal. Você vê pai, uma vez alguém falou assim, no meio da contação de história, jamais imaginei que eu fosse passar por isso, porque na hora que a gente dá a volta lá no final do lago, no escuro, com lanterna, com aquelas crianças, todo mundo agachado, aqui tem que passar agachado por causa do Saci. O pai falou, meu Deus, eu jamais
Mas pensei em morrer de coisa muito rir, lúdica, porque passa né? agachado. Você trabalha com o lúdico e a criança vê o pai participando e não tem celular, não tem nada, mas tem o pai ali, a mãe presente, né? Tem as histórias e tem toda essa fantasia muito importante e que é inesquecível e com certeza vai fazer ele ler ou odiar a leitura de uma vez por todas ou vai querer ler mais, com certeza, que eu acho que acontece sempre, né? Mas eu gostaria de dar um outro enfoque à pergunta do Ronald. Eu acho muito importante essa pergunta em termos de base cultural do nosso país. Eu acho que a mídia não está voltada para isso. Esse é o problema. E nós começamos no início do programa falando de arquétipos. O país precisa de arquétipos. Você precisa de referências, né? Nós não podemos ter uma referência que está preso lá em Curitiba. A nossa referência é de um presidente que faz uma foto com o livro de cabeça para baixo. Nós não podemos ter referência de pessoas que estão fazendo coisas erradas. Nossas referências têm que ser pessoas sérias, competentes. E a mídia prefere noticiar, a maioria da mídia prefere noticiar desastres, situações opostas ao que as pessoas deveriam ser, ao invés de noticiar isso. Então, são muito mal divulgados, sim. Então, programas desse tipo deveriam ser divulgados maciçamente, e não da forma que é divulgado. É divulgado muito encolhido isso. Timidamente. Porque muito timidamente. Então, um grande cientista que publica um trabalho científico aqui no Brasil, ninguém fala em lugar nenhum. Mas um jogador, às vezes, de futebol, não estou desmerecendo o futebol, mas é muito menos importante um passe de futebol que faz um gol no campeonato, é menos importante do que uma pesquisa científica brasileira que representa lá fora milhões de coisas. Aqui nós temos inúmeros exemplos no país. Então, eu acho que a mídia é que não está voltada para isso. E aqui esse programa pode fazer esse trabalho de incentivar a própria mídia. E eventos aqui em Juiz de Fora acontecem em profusão. Eventos literários, eventos culturais. Numa cidade pequena, como eu disse, igual um lugarzinho sereno, um distrito, não tem nem mídia, não tem nenhum meio de comunicação. A comunicação é oral mesmo. Mas todo mundo fica sabendo. Agora, aqui em Juiz de Fora, a gente não fica da maneira que deveria ficar. Não existe realmente uma divulgação, porque outras coisas são mais importantes. Doutor eu Mauro, entendi perfeitamente a sua pergunta. A sua colocação é muito importante. Eu queria só colocar sobre isso um comentário. Por que a tragédia vende e as coisas boas não vendem? Porque quando tem um telejornal que só mostra desgraça, o intervalo dele custa uma fortuna. E uma mesa de debate, por exemplo, que traz conteúdos positivos. Conteúdo, né? Traz conteúdo, exatamente. Realmente, conteúdo importante. Você tem uma Unimed que patrocina a gente, que eu tenho que agradecer a Unimed, né, de estar aqui patrocinando a mesa de debate, né? Mas é uma exceção, porque a grande maioria das empresas, isso não traz audiência. Né? Mas isso é uma questão cultural que a gente tem que ir mudando ao longo dos tempos. E a sua colocação foi altamente pertinente. Isso não atrai as pessoas. Então, quanto mais a mídia sente que uma determinada coisa atrai, ela investe naquilo, sem uma responsabilidade. Isso, exatamente. Sem uma responsabilidade social. Responsabilidade Isso social. é mercantilismo, não é responsabilidade social. Não tem posição filosófica, não tem posição ética, moral, para poder investir naquilo que é melhor para a população. Então, se investe naquilo que é melhor para o bolso. Então, essa cultura é que nós temos que varrer do nosso país. É por essa razão que esses eventos não são divulgados como deveriam ser divulgados. Esses e outros, como a mesa de debate, que deveria ser valorizada mais. Porque, como eu disse até da vez passada, presta um serviço fundamental para a cultura de Juiz de Fora. Exato. Todos os Eu dias, concordo muito com o senhor. Isso faz parte da identidade da mesa de debates há muitos anos, desde a criação do programa. E a mesa de hoje está quase terminando, mas eu queria terminar de um jeito mais feliz. Positivo. Que a gente mudasse um pouco o tema. Eu queria que vocês falassem os motivos para a gente comemorar a data de hoje e também de fazer uma indicação para o pai ou para uma criança que esteja assistindo o nosso programa de um livro infantil que possa mudar a vida deles e criar essa paixão pela leitura. Eu acho que tem que ser o livro escolhido pela criança. Então eu posso citar aqui, vamos lá, tem os livros do Dr. Mauro Cruz, tem um aqui, tem os meus livros, e tem de várias autoras, né? Eu estou lançando o Manual de Sociologia, que saiu pela Seal of Flip. São muitos livros, a biblioteca está abarrotada de livros interessantíssimos. A gente pode dar
pistas, né? Mostrar caminhos, mas a criança tem que pegar, tem que cheirar, tem que sentir, folhear e escolher. A gente tem um setor infanto-juvenil na biblioteca lá, com todos eles expostos. A criança pode ir e ela pode escolher pela capa, pelo título, né? Por abrir, ver um desenho. Eu acho que ela tem que pegar, o pai tem que levar nos espaços. Tem alguns livros que chamam muita atenção das crianças, que eles são uma verdadeira obra de arte em 3D. Sim, você abre, monta um castelo, ele se abre. Isso é muito legal, chama muita atenção. Fica colorido, tem hora que ele está preto e branco, ele fica colorido. Eu não sei como é que funciona aqui. São recursos, né? São recursos para atrair, chamar para a atenção. venda, né? Mas eu volto a dizer, no caminho que seria isso que a Margarete falou, nós temos a biblioteca. A biblioteca é um excelente lugar para você escolher a leitura que você quer para a criança. E nós temos as livrarias. Livrarias também. Nós temos as livrarias também deveriam permitir isso. Né? Levar crianças, fazer campanha para as crianças irem lá, sem precisar comprar, mas a criança no final vai comprar, entendeu? Mas é a escolher aquilo que a criança quer ler, né? Como você disse, né, Margarete? E Margarete, para frequentar a biblioteca, quais são os horários, o que é necessário? Não, é aberto ao público em geral, e o horário é administrativo, né? Ela nem fecha para almoço, vamos dizer assim. Mas a pessoa pode fazer um cadastro com 2 documentos, o comprovante de residência e identidade, só é anotado lá, né? E pode levar 2 livros para casa por 15 dias, pode escolher, pode trocar antes. E nós temos mais de 70 mil livros no acervo da biblioteca, de todos os setores, né? E para todos os gostos. E temos o setor de referência, de estudo, de pesquisa. E parece que não, mas o fluxo da biblioteca municipal é grande, é mais de 500 pessoas por dia transitando lá dentro. Eu já enviei todos os meus livros para a biblioteca, viu? Que ótimo, estão assim. Ou que então não esteja, isso. né? Que alguém tenha levado já. Não, sim, eu digo que esteja no acervo, né? Volte em 15 dias, né? Mas que as pessoas devam ir lá, sim, porque além dos livros, nós temos os periódicos, temos as exposições, temos os projetos acontecendo. Isso é muito importante. Muito bem, eu fico muito feliz da gente ter feito esse programa hoje, de comemorar essa data que é tão significativa, né, para o desenvolvimento da cultura de um país. Quero agradecer muito os nossos convidados que trouxeram muita informação, muito conteúdo. Agradeço. Agradecer também pelo trabalho feito por vocês de manter viva, né, essa paixão das crianças através da construção de obras literárias voltadas ao público infantil. Muito obrigado, é um prazer. Espero que quando a biblioteca tiver com novidades, eventos, a gente possa conversar mais uma vez. Ok, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutor. Prazer te rever. Debatedores, obrigado. Obrigado. Queria falar uma coisa só para finalizar. É o seguinte, nós podíamos até marcar aqui um próximo programa em que os nossos convidados viessem falar de Monteiro Lobato. E, voltando à fala do doutor ali, a criança, ela é Emília, que é irreverente, é a que fala a hora que não pode, que é curiosa, né? E é a criança que vai levar os pais, a sociedade a ler, até porque ela vai ganhar esse hábito, né? Então eles voltariam aqui para falar de Monteiro Lobato, para incentivar o pessoal a conhecer. Isso não. Muito Com bem. prazer. Serão Eu quero dizer que sempre estaria à disposição, com prazer. O ambiente é agradabilíssimo e a proposta é fundamental para a sociedade. Obrigado. Quero agradecer também a você que acompanhou o programa aí da sua casa. Lembrando que você pode assistir outras edições da mesa aqui no nosso canal no YouTube ou também lá na página no Facebook. Quero também te propor um desafio, né? Um desafio prazeroso de tirar um livro da sua estante ou ir até a Biblioteca Municipal e ler um livro para o seu filho ou ler um livro por você. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia. Boa tarde para vocês.